Amigas, amigos, hoje nós estamos conversando com o ex-ministro das Relações Exteriores dos governos Itamar e Lula e ex-ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff, o embaixador Celso Amorim. Embaixador, o que é o Brasil hoje aos olhos do mundo? Bom, o Brasil, espero que resista ao que está acontecendo hoje, que o Brasil chegou a ser o país talvez de maior poder brando, como eles dizem, soft power do mundo. Hoje nós estamos vendo isso encolher de uma maneira dramática, o Brasil perdendo talvez aquele trunfo, que além do seu tamanho, a sua economia, né, o seu povo, a sua cultura é muito importante, que é a credibilidade. O Brasil está com a credibilidade ameaçada, eu poderia dar inúmeros exemplos sobre isso, mas o Brasil está com a credibilidade quando não cumprimenta uma eleição democrática no seu vizinho. O Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Na Argentina, quando, digamos, se enrola na bandeira da soberania, mas não faz o que tem que ser feito para evitar as queimadas e para preservar essa fonte enorme e importantíssima, porque ele é o sumidouro de carbono, que tem uma grande influência na mudança do clima, que é um problema mundial. Enfim, todas essas questões, quando não respeita, quando tem votações absurdas na área de direitos humanos, gênero, em termos de, por exemplo, de saúde reprodutiva da mulher, de uma maneira que o Brasil que tinha uma posição de liderança nisso, quer dizer, sem ficar defendendo publicamente aborto ou não aborto, mas enfim, tinha uma posição de liderança em muitos desses temas, a relação com a África. Nada foi feito com a África desde que esse governo assumiu. As pessoas acham que é desimportante isso. É porque as pessoas ignoram o que a gente vive no mundo. Aliás, o próprio presidente dá a impressão de ignorar que o que é dito aqui é ouvido no mundo. Quer dizer, quando aqui um filho do presidente ou um general que está dentro do palácio fala que aceita a ideia de voltar a uma ditadura, porque o AI-5 é a ditadura, o AI-5 é o fechamento do Congresso, o AI-5 é preso político, etc., isso causa horrores. Eu não me espantaria se isso estivesse também relacionado, por exemplo, com essa distância em relação ao pré-sal. As próprias empresas têm medo da instabilidade. Do ambiente. Do ambiente. O dinheiro tem medo de confusão. Gente, só existe estabilidade verdadeira na democracia. O resto tudo pode ir muito para um lado, parece que está bem, de repente muda e vai para outro totalmente diferente. Só com a democracia. Por isso que o governo do presidente Lula trabalhou dessa forma. O presidente Lula só trabalhou na base da discussão, da conversa, e fez, digamos, o que tinha que fazer em grande medida na parte social, dentro de um clima de harmonia social. O que é o petróleo na geopolítica? Bom, o petróleo é energia, né? É uma coisa absolutamente fundamental para a vida econômica do mundo. E sempre foi também objeto... Por que o Oriente Médio é o problema do Oriente Médio? Não e só a Venezuela? A Venezuela. Então, digamos, também objeto de muitos conflitos. Então tem que ser tratado com muito cuidado, com visão geopolítica de longo prazo. E o Brasil nisso, o pré-sal nisso? Olha, o Brasil passou a ser um dos grandes, vai ser um dos grandes, já é, mas será maior ainda, dos grandes produtores de petróleo do mundo. Então isso desperta também aquela famosa cobiça da Amazônia de que se falava. É até interessante que os militares pensem nisso também, porque eles sempre falaram da cobiça sobre a Amazônia. E não tem nada a ver com a defesa de você poder queimar a Amazônia. A cobiça sobre a Amazônia, porque tinha aquele Hudson Institute, lembra que falava da mineração, que eles queriam alagar tudo para poder minerar mais facilmente. Eu temo que isso, não da mesma forma, mas que isso esteja sendo pensado. Agora a gente tem a Amazônia Azul, dito pela própria Marinha. A Marinha brasileira definiu como Amazônia Azul. Então nós temos que defender isso também. Sabendo defender o petróleo, as instituições que estão ligadas à exploração do petróleo, a Petrobras, obviamente, até para poder distribuir o dinheiro no nosso povo e defender também militarmente. A ideia do submarino de propulsão nuclear é defender esse espaço. Essa é uma outra questão que eu ia perguntar, a última pergunta. Os acordos que o Brasil fez durante sua gestão, e do presidente Lula, submarino nuclear com a França, os caças Gripen com os suecos, um ensaio de artilharia antiaérea com a Rússia. Como é que está isso? E qual é o defesa risco? Antiaérea com a Rússia, eu só sei o que eu leio, ou deixo de ler, até por deixar de ler o CD2, mas eu acho que defesa antiaérea foi deixar de lado, porque também os recursos foram minguando. Né? Ao contrário do que frequentemente diz, os melhores anos para investimento nas Forças Armadas foram os anos Lula e os 3 primeiros anos do governo Dilma. O 2014 foi um pouquinho pior, mas não muito melhor do que hoje em dia, nem comparação. E hoje, uma expressão que eu vi de já da reserva, mas um militar de alta patente, está muito ruim esse ano e o ano que vem vai ser pior.
Então, já estão atingidos esses programas por esse aspecto econômico. Mas também, quando eu vejo, por exemplo, a Embraer, ainda que seja parte civil, mas é impossível você fazer essa separação, porque os engenheiros muitas vezes são os mesmos. Né? Quando você vê a Embraer ser vendida para a Boeing, você vê eu acho que o sueco lá, a Gripen, o Saab, está pensando, será que essa tecnologia que eu estou dando para o Brasil não vai cair na mão do meu concorrente, essa específica? Não quer dizer que ele é mais avançado ou menos avançado, um é mais avançado em uma coisa, outro é mais avançado em outra. E no caso submarino nuclear, é mais grave ainda, porque, digamos, ninguém transfere tecnologia nuclear, ainda que seja para fins pacíficos, a não ser para um país que você se entende muito bem. E o Brasil e a França se entenderam muito bem. Houve rusgas aqui e ali, como qualquer comerciais ou outras. Mas não ataque a mulher. Não, mas nunca. O Brasil tinha tanto com Chirac, não estou falando com os governos de esquerda, não. Estou falando Chirac, Sarkozy. Sarkozy veio aqui 3 vezes em pouco tempo, toda hora vinha ao Brasil, veio até numa reunião em Manaus e tudo. E tratávamos de todos os assuntos. Então, é um país no qual você confia. Agora, um país com o qual você entra em disputa, conflito, briga, ataca pessoal, etc., eu acho que está ameaçada a transferência de tecnologia, que já está prejudicada pelo lado financeiro. Eu não sei, aliás, se foi o objetivo, se você quer fazer uma aliança totalmente subordinada, uma aliança de alinhamento total com os Estados Unidos, talvez seja o objetivo, acabar com o programa de submarino nuclear. Não se possa dizer, mas seja o que é feito. Última pergunta. O senhor teme pela democracia no Brasil? Eu confio no povo brasileiro, tenho esperança quando eu vejo o povo ainda acreditando na libertação do Lula. Quando eu vejo... Agora, também, obviamente, que a gente ouve certas coisas que assustam, mas eu acho que, digamos, e aí não é só uma questão de progressista, não, eu acho que muitos setores da sociedade brasileira estão preocupados e eu acho que isso vai possivelmente barrar coisas piores. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço.